Olá pessoal, esse é o nosso quarto e último episódio trabalhando com o tema de gestão de pessoas. Eu estou aqui com o Daniel, o gerente de projetos especiais, e agora a gente vai falar sobre comunicação. As pessoas até falam consigo mesmas, a gente percebe aqui no setor que está todo mundo de fone, se eles forem como eu, eles falam sozinho mesmo, conversam consigo próprio e o trabalho vai fluindo. Mas também tem momentos em que é preciso se comunicar e conversar com as outras pessoas, até para relatar experiências, relatar problemas. E existe aqui uma política ou canais formais e possivelmente informais de comunicação interna que facilitam essa troca de ideias? Existem e eles sempre devem existir. Acho que a formalização da comunicação, ela atua como um registro de progresso. E você tem que evoluir nesse registro, né? Toda frente que a gente desenvolve nova, ela começa com o estudo desse ajuste de comunicação. Por quê? Se uma determinada etapa desenvolve um processo, não comunica com a outra, e uma terceira etapa que só receberá esse processo pronto, não souber o que aconteceu ali, a gente pode ter uma divergência. Mediante uma correção, mediante um fechamento de arquivo em que uma informação não passou dentre N etapas, a gente corre o risco de erro e aí compromete a qualidade. Num volume grande, isso é fatal. Então, como ocorre a comunicação? Informalmente, mediante uma dúvida e tal, todo mundo tem a liberdade de chega na pessoa que está executando, né, comunicado previamente por e-mail, já se sabe quem são os pontos que vão receber determinada frente e direcionar nas suas equipes, aquela parte de liderança e pontos focais. Mediante essa distribuição registrada por e-mail, você sabe quem assumiu aquela execução. Vou na pessoa, olha, tive um ajuste, tive um problema, resolveu? Resolveu. Volta com a formalização da solução, porque nós tivemos uma notificação de problema. Caso tenha um outro problema, eu sei quem mexeu, quando mexeu e que horas foi. Para uma comunicação um pouco mais abrangente, a gente estuda ferramentas de comunicação empresarial. O próprio Facebook tem o Workplace, existem outras ferramentas como o Yammer da Microsoft. Então é interessante replicar essa interação social fora do trabalho, no trabalho, porque é natural para as pessoas. Só que direcionando aquilo para produtividade, para resultado, para qualidade, se você tem um documento novo que atualiza todo um processo, eu tenho que propagar. Muitas vezes naquela caixa de e-mail com 50, 200 e-mails, você não vai encontrar esse processo. Se você tem ele enquanto uma postagem num ambiente social de trabalho, numa rede social de trabalho, é mais fácil. Então, essas novas formas de comunicação vêm do advento de tecnologias que melhoram. No celular você recebe a notificação que houve uma atualização. Tô tranquilo. Segunda-feira eu tenho que iniciar um novo processo. Se eu não tenho esse registro e me perco nos meus afazeres da semana, eu comprometo novamente todo um processo e tudo aquilo que foi feito anterior e posterior a ele. É justamente isso. Por exemplo, cada material que é produzido aqui, ele passa por um processo de equipe. Então, cada material desse é um projeto e são diversas pessoas que atuam. E a comunicação entre estes setores ou essas equipes é realmente muito importante. Por exemplo, primeiro a gente tem o autor que desenvolveu o trabalho, mas para que ele possa desenvolver o trabalho, ele tem que ter um manual de instruções do que e como ele deve desenvolver. Assim que ele acaba, ele encaminha para a etapa seguinte, que vai fazer a correção, que vai fazer a diagramação, enfim. Se esses agentes não se comunicam, é bem certo que o trabalho não vai acontecer conforme ele deveria. E nesse sentido, em processos ou em projetos, a gente cai sobre o assunto de grupos e equipes. Por exemplo, para escrever um material como esse aqui, nós temos várias pessoas que estão juntas para exercer aquele projeto. Conceitualmente, nós temos a diferença entre equipe de trabalho e grupo de trabalho, sendo o grupo aquelas pessoas que agem de forma individual sem muito se importar com o resultado final, cada uma faz sua parte. É igual aqueles grupos de trabalho, se você faz o seu, você faz o meu, no final a gente junta, vira aquele Frankenstein e a gente entrega, o que não deve acontecer aqui. E temos a equipe de trabalho, que cada um sabe da responsabilidade da parte que executa, mas sempre preocupado que a parte do próximo ou a parte anterior também tenha sido entregue no prazo, com a qualidade, né, e com a perfeição que se espera. É uma pergunta bem boba, mas eu vou fazer, de como que você lida e, obviamente você prefere trabalhar com equipe, mas como que você lida como gestor quando percebe que existe mais grupo ao invés de equipe? A gente tem que atuar de uma maneira até incisiva em cima disso. Por quê? Uma equipe ela tem uma comunicação reforçada.
que nem você colocou, é importante haver a comunicação, o que, quem, quando, como e onde, mas também não pode haver ruído nessa comunicação. Sim. E muitas vezes o grupo, executando tarefas independentes sem se reportar aos demais, pode comprometer o processo. Como trabalhamos com N processos diferentes e nunca uma pessoa só está envolvida, se há um grupo, ele tem que ser temporário. Por quê? Um grupo temporário, ele desenvolve um processo experimental que tem que se tornar um processo de equipe. Então eu não posso também transportar algo muito novo ou muito incerto para a equipe e propagar isso adiante. Então aí sim é tolerável um grupo, porque são pessoas específicas, designadas por fatores técnicos que vão desempenhar aquilo até um determinado momento. Tudo é finito. Sim. Em termos de projetos, um livro, qualquer coisa é finito, início, meio e fim. Terminamos esse processo, toma para a equipe. Mas o ideal mesmo é ter um time, onde cada um é perfeito na sua função, na sua posição, no seu tempo de atuação e nessa comunicação. Quando você tem um time de fato, todas as equipes se comunicam de uma maneira orgânica. E isso é o ideal não só dentro do setor, como na instituição. Muitas vezes isso impacta em recursos. Se eu uso um determinado recurso, um banco de imagens aqui, outro setor também usa um banco de imagens, se eu conseguir uma comunicação para que esses dois grupos se tornem uma equipe, o recurso é compartilhado, o custo é diminuído. Então você tem N possibilidades de troca de experiências, inclusive. E isso muitas vezes não vem de maneira natural. Ele parte de uma movimentação, não necessariamente de uma imposição negativa, mas de uma predisposição a, vamos lá, se ocorrer uma resistência, a gente tenta formas de interação. Muitas vezes a resistência ocorre pela falta de proximidade mesmo das pessoas, né? E o que interessa é, de fato, saber como o outro trabalha. É tudo com base na confiança. Se você estabelece boas relações de confiança, por mais que não pessoais, mas sim de trabalho, eu sei que o que você fizer e me entregar faz parte de um processo que eu posso confiar e entregar para os demais. Perfeito, pessoal. Isso é gestão. Não só a gestão de pessoas, mas gestão de uma forma geral. E para a gente fechar aqui a nossa série, como gestor de pessoas, o que você sugere para que os futuros gestores de pessoas ou para que as pessoas que atuam pensando na qualidade, pensando na produção desse produto ou desse serviço em perfeição, como lidar com os grandes desafios que as pessoas nos incidem diariamente? Olha, tem filosofias de internet, mas busquem conhecimento, porque muitas vezes a gente compra para si muito dessa carga de responsabilidade que você tem com o desempenho das pessoas, com o desenvolvimento, com uma interação pessoal, e são escolhas que cada um faz, há um livre-arbítrio ali, e o teu papel está em mediar aquilo em prol de uma evolução, tanto pessoal quanto profissional. E quanto mais você se informa, quanto mais você percebe que existem abordagens já comprovadas a respeito disso, o gerenciamento melhora. Em um estudo de equipe, você percebe quem tem um perfil mais analista, mais fechado, mais independente, que ele cumpre sem você precisar solicitar, alguém que precisa de um apoio, muitas vezes então, tá tudo certo, para poder te trazer um problema que às vezes é uma coisa pequena, mas vira uma bola de neve, então está sempre próximo. Eu acho que estar próximo da equipe, independente de uma indisposição. Tivemos uma reunião pesada, saímos dali, não falei contigo e tal. Amanhã é outro dia. Posso não concordar contigo, mas de alguma forma eu tenho que achar um meio que aquilo seja produtivo. E no outro dia eu estou aqui conversando contigo de novo e a gente precisa de outro projeto e terá outra discussão. Desde que isso sempre seja produtivo, é você desenvolver essa empatia, não guardar para si aquilo, não te pertence, né? Uma coisa negativa nunca vai te pertencer. Então aprenda com aquilo como você gostaria de ser tratado naquela situação e se muitas vezes aquilo era necessário para você enxergar. Porque às vezes a gente chega um pouco mais bravo, eu tenho que fazer, porque a pessoa não percebeu, é aquela relação meio pai-filho, mãe-filho, né? Não põe daí, não faz isso, vai lá e faz, então tá vendo? Então, você acaba tomando um pouco disso. E num quesito de trabalho, isso reverte em resultado, isso reverte em qualidade, isso reverte no crescimento. Então, é importante se atentar nesses fatores e realmente não comprar para si. Reflete um pouco, senta, relaxa. Pessoas são pessoas e o que vale para a gente é estar sempre com boas experiências, aprender a respeito disso. Aqui, lá ou em qualquer tempo, você ter o respeito e a admiração das pessoas é muito legal. É bacana quando alguém sai, quando alguém deixa uma instituição e você fala, poxa, aprendi com essa pessoa,
Amanhã você pode fechar um negócio, você pode se tornar um empreendedor. Então, não se fechar para isso, né? Acho que entender que cada um tem um jeito, uma forma, e que se você direcionar aquela energia, aquela forma para algo produtivo, é sempre positivo. Daniel, muito obrigado. Victor, eu que agradeço o convite, agradeço o nosso bate-papo e, precisando, espero participar mais contigo. Eu que agradeço. Bem, ficou claro que a gestão de pessoas não se faz sozinho. Uns dias a gente ensina, no outros a gente aprende, mas o importante é a gente saber aquele exercício diário de humildade, de ter propósito, de saber onde queremos chegar e de batalhar para isso, sem nunca passar por cima de ninguém para poder alcançar um determinado lugar. O ideal é que a gente possa aprender e ensinar todo dia. Esse é o grande desafio. Fui!